Oi, pessoal. Estamos na nossa oitava aula do curso de Umbanda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as velas. Bom, quando a gente fala de velas, elas são ferramentas muito utilizadas dentro do ritual de Umbanda, tanto que é bem difícil você imaginar um terreiro, um centro de Umbanda, né, uma ritualística de Umbanda sem vela. Eu acho que é uma característica aí até da nossa religião, né? E é uma verdade mesmo, a vela ela é muito utilizada, tanto pelo plano espiritual, quanto pelos frequentadores, pelos adeptos de Umbanda. Tanto que todo umbandista tem no seu kit macumba, que a gente brinca, tem que ter lá o seu kit com velas, velas brancas, velas coloridas, que são utilizadas aí para diversos fins. A gente tem, então, que a gente chama de vela com mironga, né? Ou seja, uma vela benzida. Né? O que são as velas com mironga ou velas benzidas? São aquelas velas que você recebe num centro de Umbanda. Né? Essa vela ela passou, né, nas mãos de uma entidade, então a entidade pegou aquela vela, né, fez lá alguns símbolos, passou algumas essências, passou pemba, né, fez alguma coisa, né, com a vela. E aí você leva para sua casa, leva para o seu trabalho, e aí a entidade vai te dar ali algumas orientações do que você faz com essa vela. Então, quando acender, né, como proceder. Né, se é preciso fazer algo antes, algo durante e algo depois de você acender essa vela. E é muito importante que você siga, né, então, criteriosamente as orientações que a entidade passou. Se na hora que a entidade está te passando, né, essas orientações, alguma coisa você acha que não pode fazer, você já fala que assim ele consegue fazer algumas adaptações. E aí ele vai mudar, né? Então, ao invés de fazer de manhã, pode fazer ao meio-dia. Ah, não consegue meio-dia, então faz à noite e por aí vai. Mas é muito importante que você tenha esse papo normal, né, e aberto com o espírito ali manifestado e fala se você quer, se você não quer, se quer fazer esse procedimento, se não está afim de fazer esse procedimento. É muito importante a verdade nessa hora, a verdade nesse momento. As velas mais utilizadas dentro da Umbanda são as velas palito, né, que são aquelas velas normais. Então, geralmente, no nosso centro, todas as entidades trabalham bastante com as velas palito, no qual elas vão mirongar, né? Ou seja, vão benzer, vão cruzar essas velas e a pessoa leva para casa. Né? É quase que obrigatório, né? Lá no nosso centro, a pessoa sempre sai de lá com uma vela para acender, no mínimo, né? Uma vela ali para acender. As velas palito, eu acho que são fáceis, porque elas são fáceis de manipular, são fáceis de levar, são fáceis de acender, são fáceis de encontrar. Por isso que a gente utiliza bastante aí as velas palito, que são as velas comuns. E aí a gente tem também a vela de 7 dias. A vela de 7 dias, ela pode ser também mirongada, né? Então também a entidade vai pedir para abrir, né? Então ali no picote. Lembrando, né, gente, tem uma regra ali da vela de 7 dias que muita gente não sabe, né? Mas vem até escritinho ali na embalagem. Você não retira a embalagem inteira. Até porque a tendência, quando você tira a embalagem inteira, dependendo da marca, ela até queima praticamente bonitinho até o final. Mas tem algumas que elas começam a entortar. Por quê? Quando você tem a embalagem ela vai segurando o resquício de cera e aí não tomba, né? Não encurva. Né? Agora, se você retira a embalagem, não tem jeito. Às vezes ela começa ali bonitona e aí lá no finalzinho, porque ela vai aquecendo aquela beirada, e ao invés daquela beirada escorrer pela embalagem, ela vai começar a cair. Né? Então, vela de 7 dias você não retira da embalagem. Aproveitando que estou falando sobre regras aí e cuidados de acender vela, também sempre tem que prestar muita atenção onde você vai acender essas velas. Né? Então, longe das janelas, longe de cortina, longe de tapete. Para quem tem animal doméstico em casa, toma muito cuidado, evite ao máximo deixar velas acesas, né? Às vezes o animal pode bater, né, onde está a vela pode cair.
Outra coisa que eu indico é firmar bastante a vela, né? Então tenha um castiçalzinho onde você possa, né? Então encaixar, né? Então a parte de baixo da vela para ficar bem firme, bem segura. Caso não seja possível, né? Caso você não tenha esse castiçalzinho, outra coisa que é super fácil de fazer, e aí eu até uso de uma forma meio cabalística e meio ritualística, né? Então toda vela que eu vou acender, né? Se eu coloco ela ali no prato, né? Então, com bastante firmeza, né? Então, e ela não firma, o que eu faço? Então, eu gotejo, né? Ela já acesa, eu deixo pingar umas 7 vezes, e cada pingo que vai caindo, eu já vou rezando, já vou pedindo, e depois eu firmo a parte de baixo lá da vela, né? Nessa cera que eu pinguei. Eu acho que essa maneira é uma maneira que fica firme e fica seguro também. Outra maneira que é fácil, né, então, de você ter segurança é acender numa forma de bolo, né? Então você pega, né, então o pratinho, põe ali na forma de bolo. Tem gente que coloca até um pouco de água. Eu não vejo necessidade de colocar água ali na forma de bolo, né? Mas se você tem tanto medo assim, pode colocar, né, um tantinho de água, né? Não precisa transbordar de água, que também fica tranquilo, né? Fica mais seguro. Pode acender na pia, pode acender no tanque. Para quem tem churrasqueira, pode acender na churrasqueira, pode acender perto da churrasqueira. Só tem que evitar também, quando tem animais ou crianças pequenas, locais muito baixos, tá? Bom, mas estava falando sobre as regrinhas, estava falando sobre a vela palito e a vela de sete, né, que são mirongadas. Aí a entidade vai pedir para tirar na vela de sete o picote e ela vai dar uma benzida, vai dar uma cruzada, vai rezar, vai conversar com aquela vela. E aí aquela vela que é benzida no centro, ela tem um vínculo com esse espírito, com essa entidade. Então quando você acender, né, a vela lá na sua casa, lá no seu serviço, a entidade vai dar continuidade para algo que ela te prometeu, para algo que ela falou que ia fazer, né? Então, para a manipulação de uma determinada energia e tal. As velas elas são muito mágicas, né? Elas sempre foram muito utilizadas, né, dentro de ritual de magia, né, manipulação de energias. A gente tem que entender, né, vela, a gente está trabalhando com o elemento fogo. O elemento fogo, eu até aprendi com um dos alunos meus, que é magia pura, né? Quando você olha, é algo que fica realmente entre o físico e o invisível, entre o físico e o sutil, né? Entre o denso e o elevado, né? Porque é uma manifestação maravilhosa, né? E realmente de magia, porque é manipulação e troca, né, de uma energia, transformação de uma energia em outra energia. Então é um processo realmente encantador, né? A gente tem que até lembrar o processo da vela, do fogo. O fogo vai consumindo, né, então o oxigênio. Então o oxigênio é o ar ali que está repleto de partículas energéticas e espirituais, das mais diversas. Então tanto das mais sutis quanto das mais densas. Então toda vela por si só já faz uma reciclagem energética, né? Porque ela recicla aquele ar, ela vai transformar aquele ar, né? Então vem, né? Então aquele oxigênio ele é consumido e, e se transforma. Então todas as energias que passarem ali por aquela chama, ela vai ser transmutada, ela vai ser transformada. Outra coisa que acontece ali com a vela e por causa do fogo, das irradiações do fogo, o fogo tem a propriedade de dar uma diluída nas energias mais densas. Então essas energias densas, ao passarem pela chama do fogo, elas vão se desintegrar e elas ficam muito mais fáceis de serem levadas pelas energias sutis, né, e serem dispersadas aí pelo universo até o ponto de elas serem transformadas por algum outro procedimento, por algum outro processo. Então as velas normalmente criam essa conexão entre o físico e o espiritual, né? Tem toda essa questão da manipulação, né, de troca, né, de energia, de transformação ali das moléculas energéticas e espirituais, mas também tem essa questão de ser um vínculo. Então quando você acende uma vela, é como se você estivesse ativando então a sua fé, você está ativando a sua espiritualidade, você está ativando o seu eu superior, o seu eu divino, você está ativando o seu contato
com o plano espiritual, seu contato com Deus. Então você foca toda a sua atenção para aquele ritual, né? Então para aquele objeto, que ele passa também a ser um condensador, né? Então de todos os seus campos, né? Então vai condensar as suas energias, vai potencializar, né? Então seu foco, concentração com o plano elevado. Quando você faz ali, então, um acendimento de vela, e aí pode ser por N questões, geralmente nós acendemos vela corriqueiramente para os nossos guias, protetores e mentores, né, que é toda a mesma coisa, e para o anjo de guarda. Quando a gente fala de anjo de guarda, dentro da Umbanda, a gente não desacredita na imagem anjo da guarda. Né? Então a gente não põe por terra e fala, não acredita nessas baboseiras, não acredita nessas coisas. Porém, existem duas teorias. E as duas são muito válidas, eu levo muito na minha vida as duas teorias. Uma delas existe mesmo o anjo da guarda, né? Então que é um ser divino, celestial, né? Que Deus oferece aí para nos deu, né? De presente, para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar. Então é o nosso contato com a força maior. Então é realmente ali uma pessoa que canta, dança, bonitinho, com asas. Né? A forma como a gente enxerga, acho que não tem muito uma lógica, não tem muito porquê. Né? É importante se acreditar nessa energia, nessa força, que é o amparo divino, é o amparo de Deus. Outra teoria que tem dentro da Umbanda é que anjo da guarda, quando a gente fala acender vela para anjo de guarda, afirmar o seu anjo da guarda, rezar para o seu anjo de guarda, na verdade, o anjo de guarda, ele representa toda a sua espiritualidade, ele representa toda a sua família espiritual. Então, na hora que você firma o seu anjo da guarda, na verdade você está firmando ou esse contato com Deus, né, essa proteção divina, ou esse contato com Deus e a sua espiritualidade com essa proteção, que também não deixa de ser uma proteção divina. Já que os mentores que nos acompanham, eles nos escolheram, né, por afinidades, né, então tem uma missão muito bonita com a gente, né, eles não são nossos escravos, nós não somos escravos deles, então faz essa associação também, que temos no plano superior, temos no plano espiritual, aqueles que cuidam de nós. Então a gente se conecta com eles, oferecendo luz, para que eles possam aí transmutar. Eu falo que aqui, como todo ritual de Umbanda, você abre brecha no livre-arbítrio. Né? Então você faz uma ação que gerará uma reação, e essa ação e reação vai estar de acordo com o seu merecimento, com aquilo que você pediu. Então se você acender essa vela, e você vai pedir, então, para que seus guias, protetores e mentores te amparem, te protejam, te orientem, te intuam, é isso que eles vão poder fazer. Então eles vão pegar as energias que você está oferecendo, né, com essa ação, com essa atitude, e vão transmutá-la, trazendo aquilo que eles prometeram, aquilo que você está necessitando naquele momento. Geralmente a gente coloca um copo de água do lado das velas, isso também é bem interessante. A água é o elemento, né, entre os elementos naturais, que melhor conduz as energias. Ele é o que consegue captar melhor, de forma muito rápida, muito fácil, as vibrações do ambiente. Então ela vai ser utilizada como coringa ali do lado da vela. Então a gente tem ali o fogo, e do lado a gente tem a água, que criam ali os opostos. Né? Então o fogo lá que vai estar agitando as moléculazinhas, e a água que vai estar absorvendo e filtrando, né? Então as energias negativas, as energias mais densas, né? Porque daí essas energias vão entrar no processo de decantação. Né? Então as energias depositam-se ali na água, e a água então vai deixando que aquilo vai pesando, 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 então vai limpando o ambiente, né? Ou a pessoa, né? No caso de ser para uma pessoa, e aí depois você, quando acaba a vela, você joga essa água fora, agradecendo por tudo aquilo que aconteceu. Essa vela, né, então que a gente fala de anjo de guarda, geralmente é de 7, né, que a gente chama de 7 dias. Ou vela gorda, como as entidades falam no terreiro. Né? Quando elas falam vela gorda, significa a vela grandona, que é a vela de 7 dias. Essa vela de 7, então, nós, trabalhadores, a gente acende, o ideal seria uma vez por semana.
né? Mas aí dependendo, né? Se você tá num momento bacana, tá sem tantas atribulações, você pode pular isso e fazer a cada 15 dias você acende então vela de anjo de guarda, uma vela de 7 dias. Facilita a vela de 7 dias. Porém, uma coisa que eu falo, também não adianta você colocar uma vela 7 dias e não se conectar com a espiritualidade. Então você tem que deixar essa vela no local onde você enxerga, onde você vê. Porque toda vez que você passar por a vela, você olha, você agradece, né? Você tem um gesto de carinho, de reverência, né? Então é interessante você ter essa vela no local onde você consiga enxergar. Qualquer pessoa pode acender vela de 7 dias, qualquer pessoa, não tem problema. Às vezes até as entidades pedem, né, lá no centro para que a pessoa acenda, né, a vela para o anjo de guarda, para poder potencializar essa proteção aí divina. Já houve uma época onde tinha um mito de que as velas para anjo de guarda você pode acender só acima da cabeça, e eu não vejo isso como muito de verdade, né? Acho que caiu meio que por terra isso daí. Mas, se em algum momento você recebeu essa orientação e você acredita piamente nisso, você tem que continuar fazendo. Não é porque o Gerson está falando não tem a necessidade de colocar acima da cabeça, que não tem mesmo essa necessidade de colocar acima da cabeça. Até porque a energia da vela, ela irradia, né? Então ela não começa ali. A energia da vela vai até onde vai a luminosidade dela, né? Então a gente tem que imaginar mais ou menos assim. Se a luz daquela chama vai até determinado local, energeticamente e vibratoriamente também, né? Então não faz muito sentido você colocar acima da cabeça. Porém, se você já recebeu em algum momento essa orientação, então siga a orientação, sem problema nenhum, né? E coloque sempre acima da cabeça. Pode colocar no chão vela de 7 para o anjo de guarda? Pode também. Se o único local que você puder acender essa vela é no chão, paciência. Outra coisa que perguntam bastante, pode ser no banheiro? O banheiro seria o último caso, né? Mas às vezes acontece, né? Então, de pessoas que moram com outras pessoas que não são bandistas, e elas vão ficar meio bravinhas que você acenda a vela em qualquer lugar da casa, elas vão falar assim, ó, o máximo que você pode acender é lá no banheirinho da empregada, né? No seu banheiro, né? No banheiro que quase ninguém usa, no banheiro que é seu uso só. Aí então você vai ter que fazer isso e pede perdão e acende lá, porque é melhor do que criar e gerar toda uma intriga, né, dentro de casa. O ideal seria que todo mundo se entendesse, né, e não precisasse, né, chegar a esse ponto, né? Mas caso só possa ser no banheiro, então você acende só no banheiro. Pode acender vela para os guias todos os dias? Pode também acender vela para os guias todos os dias, né? Não tem quantidade, né, de vela. Então, mas eu já acendi 2 nessa semana. Não tem importância, você pode acender uma vela por dia. Precisa ser sempre um anjo de guarda? Não. Você pode acender vela então para um anjo de guarda, pode acender vela para você, para os seus familiares, pode acender vela para o seu trabalho, pode acender vela para uma entidade específica, para fazer um pedido específico, para um orixá específico. E aí vai, quais as cores? Tem sempre a vela branca. A vela branca ela é coringa, ela vai servir para todos os casos, né? E ela é fácil de usar, é fácil de encontrar. Outra coisa que eu falo, principalmente para quem também mora, né, com pessoas que não são bandistas, a vela branca, ela é mais tranquila, ela é mais aceitável, né? Então, infelizmente, nós temos sim o preconceito e a gente tem que aprender a lidar com ele. Eu falo, eu prefiro, né, então que as pessoas acendam aí velas, sei lá, vela branca, né, no lugar de uma vela colorida, do que ter desquite, né, do que ter que se separar, ter que brigar com toda a família e tudo mais, né? Então também a gente tem que pensar nesse caso. Então pode acender vela ali para os seus guias sempre que você quiser, tá? Então sempre que quiser você pode acender aí a vela para os seus guias sem problema nenhum, tá? Calma aí, gente, que escureceu aqui. É, E aí, assim, se você tiver, né, então um guia, que é o seu guia mais próximo, também é legal que você concentre bastante, né? Então, normalmente, não é puxar saquismo nem nada, mas normalmente é com quem você vai mais conversar, né? Então, mentalmente, né, através de meditações de prece. Então, você pode pegar e acender vela para esse seu mentor todos os dias.
Então eu falo assim, gente, usa muito da intuição. Se na sua intuição tá falando que você tem que acender vela para preto velho, acende vela para preto velho. Você acha ali, está sentindo que tem que ser vela para caboclo, acende vela para caboclo e por aí vai, tá? O importante é que você se sinta bem com essa ferramenta. Aí me perguntaram sobre essa questão de espíritos inferiores, né, os sofredores, se utilizarem das energias dessas velas. Ahn, Existe sempre uma proteção, né? Então a gente nunca tá ao léu, a gente nunca tá abandonado por Deus, pelos orixás, nem pela espiritualidade. Então só vai, realmente, um espírito só vai se aproveitar daquela vela se houver uma brecha da pessoa que acendeu, né? Então, se você que acendeu a vela tem uma brecha para isso, ou seja, estava se conectando com algum espírito inferior, estava com um sentimento muito negativo naquela hora, pode ser que você vai sim atrair para aquele momento. E aí um espírito pode se aproveitar ali dessa vela, mas é muito difícil isso acontecer. E aí, caso aconteça, eu não sei, eu acho até meio contraditório, porque ali a vela vai representar um pedido e uma intenção. Então, aquele espírito inferior não vai conseguir se alimentar de muita coisa se foram energias boas depositadas naquela ferramenta. Porque aquela ferramenta vai acionar só energias boas, só energias benéficas. Então, eu não acho muito. Não sei, eu acho meio difícil de acontecer. Porém, nada é impossível, né? Então, pode ser difícil, mas não é impossível. Não estou negando que isso aconteça. Pode acontecer. Tanto que existiam em algumas épocas que falavam, né, que a gente não podia acender vela à noite porque você atrai também os espíritos perdidos e tal. Também não tem nada a ver isso, gente. Luz é luz. Imagina então lá na Idade Média, onde não existia, né, existia energia elétrica. Era comum quando entardecesse você acendesse as lamparinas. Então, nossa, então aquelas casas eram lotadas de espíritos negativados. E não é uma verdade, né? É o que eu falo, vai depender muito da intenção que você está colocando naquela ferramenta que você está ali a utilizar, tá? As velas então são usadas para firmeza, para pedidos, são utilizadas para iluminarmos, né? Então oferendas, iluminarmos os nossos altares, os nossos congares, são utilizadas para benzer, são utilizadas para cruzar, para imantar, né, algum objeto, né? Então, por exemplo, você tem lá um objeto em casa, você quer acionar a energia espiritual, né? Você quer oferecer esse objeto para a espiritualidade, é só você acender uma vela, deixa aquele objeto do lado, né? Lógico, conversa com Deus, né? E com a espiritualidade, deixa aquela vela ali do lado, deixa o objeto do lado. Quando acabar a vela, pronto, com certeza aquele objeto já passou de ser profano para ser então religioso, né? Então passou lá pro lado já da espiritualidade, tá? Deixa eu ver o que mais aqui de vela. Se vela quebra, né? Se a vela quebrar, depende muito da sua intuição. Tem gente que acredita que se você acender aquela vela, vai trazer mal agouro e tudo mais. E tem gente que acende mesmo assim. Eu falo assim, se ela tá de um jeito que dê para acender, você acende, né? Agora, se ela tá muito desmantelada, muito quebrada, a ponto dela nem se firmar ali de pé, aí fica difícil, você tem que, infelizmente, descartar e pegar uma outra. Aí muita gente também pergunta, mas e se foi a entidade que deu aquela vela e a vela quebrou? O que que eu faço? Se você tiver uma outra vela, você acende e conversa com a entidade. Fala, olha, minha vela quebrou, né? Conversa mentalmente. E aí, se você tiver a oportunidade de conversar fisicamente, né, numa gira, no atendimento, você conversa e já coloca lá os pingos nos is, assim você também fica com a consciência mais tranquila, tá? De vela, tem as velas coloridas, né? É bem difícil de nós utilizarmos, principalmente vela de 7 colorida, é muito difícil, mas pode se usar também, tá? Não tem regra para isso, é aquilo que eu falei, a branca ela é mais aceitável, eu acho que ela assusta menos e é coringa, então a gente gosta muito mais de utilizar aí a branca. E aí pelas cores, né? Então que cor que eu acendo para orixá tal e para entidade tal, ou se pergunta, né, para a entidade, né? Então você sabendo, né, qual é o orixá, né, que sustenta a vibração daquela entidade, né? Isso facilita. Ou pelas cores que já são padrões
de cada um dos orixás, né? Então a gente coloca velas vermelhas para Ogum, vela amarela para Inhansã, vela azul claro para Iemanjá, vela branca para Oxalá, vela rosa pode ser para Oxum, pode ser para Cosme e Damião, vela marrom pode ser para Xangô, para Ubá. Então assim, ou você vai pela padrão ali dos orixás, ou vai também pela questão da cromoterapia, né? Então, eu quero dar uma ativada na coisa. Então, vamos escolher cores quentes. Quero dar uma apaziguada, trazer paz, tranquilidade. Então, você já tem que usar as cores frias ou as neutras. E por aí vai. Mas não tem muita regra. O interessante é sempre usar muito da intuição, né? Acende velas sempre com muito, muito amor, muita fé no coração, porque é isso que, na verdade, é a grande chama que tem que estar acesa, né? Porque não adianta nada você acender a vela física se lá dentro de você não tem essa luz, não tem esse fogo que te conecta com Deus e com a espiritualidade. Vou ficando por aqui. Quem tiver qualquer dúvida, manda lá no grupo do Zap ou deixa aqui num dos comentários. Obrigado e até a próxima aula.